Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo. Meu nome é Jennifer, eu sou estudante de Pedagogia do quinto semestre e este é meu portfólio de Arte e Educação. Bem, nesse vídeo eu vou abordar umas 3 aulas. A primeira é a continuação com relação da arte contemporânea, que eu achava que o professor ia dar continuação, mas acabou que não dando, e como eu vou para fechar, assim, que eu tinha falado que na aula passada que eu ia falar sobre isso, para dar uma fechada, eu dei uma pesquisada assim por cima e vou trazer para vocês, mas vai ser bem rapidinho, porque tem outras 2 aulas. A segunda é com relação de mestres populares, em relação à cultura e tudo mais e tal. E a terceira é o desenho infantil. Bem, começando pela arte contemporânea, bem por cima mesmo, não tem um consenso assim, quando surgiu, tipo, surgiu. Mas eles colocam que é depois da guerra, pós-guerra também. E no caso, como é que eu posso explicar? Lá pela década de 50, 1950 por aí que começa, o primeiro precursor assim colocado é a pop art, e tem outros conceitos, né? Enfim, então o objetivo maior é colocar o subjetivismo do autor e fazer essa brincadeira. Enfim, como eu falei do pop art que pega nesse sentido. No caso, como é arte contemporânea, do latim vocabulário contemporâneo, corresponde à união dos termos com, junto e tempos, que é o tempo, ou seja, todas as outras vertentes que foram faladas antes vão ser misturadas e trazidas para junto desse momento, né, dessa contemporaneidade. No caso, alguns tipos de artes contemporâneas que vieram é a pop art, que eu já falei na aula anterior, minimalismo, arte conceitual, arte povera, nunca tinha ouvido falar. O hiperrealismo, land art, street art, body art, performance na arte e instalação artística. São esses os tipos. O link o que eu vou estar utilizando, eu vou estar colocando aqui embaixo. As características principais, gerais em cada uma desses movimentos, digamos assim, escolas, né? Como eu falei dos ismos, vai dizer que também é um tipo de escola. As principais características são sociedade da informação, tecnologia e novas mídias, subjetividade e liberdade artística, efemeridade da arte, abandono dos suportes tradicionais, mesclas de estilos artísticos, utilização de diferentes materiais, fusão entre arte e a vida. Tem um vídeo do canal Tempero Drag, em que é interessante, eu não sei qual vídeo que é, então não sei se eu vou colocar na descrição. Mas que a Rita Von Hunt, ela fala que a arte imita a vida. De algum autor que tinha colocado isso e um outro foi e falou que não, na verdade, a vida imita a arte ou é o contrário. A ordem, né? Se a vida imita a arte imita a vida. E é interessante porque eu acredito que é um processo dialético em relação entre a arte e a vida, né? Vai ter a vida imitando a arte imitando a vida. É um movimento. Eu acredito que vai ser nesse sentido, porque tem vezes que a arte imita melhor a forma de expressão do que a própria vida. Ou então a vida que é uma inspiração para a arte, digamos, né? Enfim, colocando em termos assim dessa fusão, né? Aproximação com a cultura popular, questionamento sobre definição de arte, interação do espectador com a obra. Se eu for entrar em cada um dos movimentos, o vídeo ficaria muito grande e eu pretendo passar já para a segunda parte, né? Enfim, mas eu acredito que também vinculado a isso, da arte contemporânea, podemos colocar a sétima arte, se eu não me engano é o cinema. Isso, o cinema. E no caso, de uns tempos pra cá, enfim, agora, mais atualmente, é colocado muito plataforma de streaming. Enfim, não vou falar o nome porque eu não estou sendo paga para isto, mas
sabemos, são bem divulgadas quais que são as plataformas. E no caso, é série, é filme, no YouTube tem muito vídeo, né? Enfim, eu acabei. Mas é porque eu tô usando o YouTube, então eu posso falar. Enfim, então coloca muito vídeos, enfim, em relação a isso, como forma também de expressão. Não é à toa que eu também estou fazendo isso. E é interessante notar com relação desse consumo e da alienação que pode gerar essa sétima arte. Tem um vídeo da Rita Von Hunt, esse eu sei, do Tempero Drag de novo, que é revisionismo histórico, que fala também em relação a isso da sétima arte. Mas o foco também do vídeo é outro, em que ela fala que as pessoas às vezes vinculam o que está naquele filme, naquela série, como algo de verdade, tipo, como algo historicamente real, sendo que é uma ficção, não é algo assim tão verossímil. E um exemplo disso pode ser colocado o Titanic, que antes de Titanic já é um filme bem antigo, já tiveram outros filmes relacionados com o Titanic, sem ser o que a gente conhece e tudo mais, atualmente é mais visto e tudo mais. Você nota as diferenças de utilização do mesmo tipo de filme, que no caso antes era usado pelos nazistas, como forma de colocar, olha, o alemão, não sei o que, o bonzão e tal. E também eu posso colocar o filme Código da Vinci, que as pessoas às vezes acham que aquele filme é uma coisa real, que tem isso de conspiração e não desvinculam isso, né? Enfim, de que é uma ficção, tem essa liberdade artística. E também tem muito filme que é feito que é só para ganhar dinheiro e nem é um filme tão bom. Temos aqui os filmes dos Vingadores, que é mais para entretenimento, mas é uma chupação de rola dos Estados Unidos que eu detesto. Mas Jennifer, estão fazendo filme nos Estados Unidos, tem que exacerbar o nacionalismo. Não concordo, porque quando eles colocam, tipo, o mundo está em perigo. Mundo, Estados Unidos. Não colocam outras narrativas e ainda tem essa mesma narrativa dos países desenvolvidos, melhores, países subdesenvolvidos, piores, pobrezas. Não que esteja fora da realidade do Brasil, porque está fudido. Mas tem muito isso, que as pessoas ficam assim, nossa, os Estados Unidos, uau! Né, enfim, não tem uma narrativa crítica, é muito mais para entreter, mas tem mais coisa ali que, sinceramente, desnecessário, né? O Capitão América é um dos exemplos maiores de nacionalismo que eu acho o ó. Agora passando para as outras aulas, porque senão eu vou ficar falando aqui disso, porque isso aqui tem como falar muito. Enfim. Então tem essa efemeridade em relação a isso. Finalizando. Tem também outros filmes, ou então filmes que são feitos por conta de jogos, adaptações de livros que são uma bosta. E que é mais para ganhar dinheiro mesmo, tanto é que Harry Potter e toda a sua saga já tinha sido finalizada, não precisava de outro filme, fizeram outro filme. Assim como também tem o jogo The Last of Us, e vai ter uma série, o que eu acho assim ridículo, porque tem um jogo e não precisa, porque senão vai cagar o filme. O jogo. Vai cagar o jogo sem necessidade, não tem motivação para querer fazer uma série com aquilo. Já tá tudo perfeito. Se fizer, vai estragar. Enfim, a não ser que as pessoas ignorem a série, que eu acho mais sério. Enfim, agora passando mesmo para outra parte. Muito bem, falando agora sobre os mestres populares. O professor passou esse texto, que no caso se chama Mestres Populares e a Escola no Brasil, em que falam que os mestres populares, a gente pode comparar com líderes da tribo indígena, os anciãos das tribos indígenas,
que detêm os saberes da comunidade e que vão repassando para as pessoas mais jovens, né? Isso se chama educação. E é muito interessante porque, no caso, o texto, e também tem uma live que eu também vou colocar aqui, em que as pessoas colocam que a universidade, as academias, não academia ginástica, mas academia, universidade, faculdade, essas coisas, não tem um vínculo tão forte com nossas meios populares e eles detêm uns saberes tão interessantes, porque quando eu fiz semestre passado disciplina de EJA, também educação do campo e cosmovisão africana, a gente nota nessas três disciplinas que eu fiz, a interseção entre elas, né? Que se nota que tem esses mestres populares, porém não com essa denominação, que são as pessoas mais velhas que detêm os conhecimentos da comunidade como um todo e vão repassando e tudo mais. E que nesse período da pandemia foi muito... assim, continua sendo, né? É muito triste em relação a eles, porque eles são pessoas velhas, já são as pessoas que estão na faixa etária de risco e o governo não faz nada. Isso é bem uma bosta. Enfim. E essas pessoas acabam que adoecendo e morrendo e todos os seus conhecimentos são perdidos. Então é interessante ter essa vinculação entre universidade e saberes populares, porque nisso vai ter aquilo que Freire fala, né? O Paulo Freire. De partir de um conhecimento de senso comum e ir complexificando até um conhecimento sintético e mais complexo e que seja científico, mas que também seja popular. Que tem essa junção entre esses fatores e torna uma coisa muito mais dialógica. Então, tem como fazer essa vinculação. Assim como também entender que os saberes que essas pessoas trazem não são menos importantes, até porque o Freire coloca que todo tipo de saber que a pessoa traz é um tipo de experiência que pode ser aproveitado e dialogado em cima para complexificar e tudo mais. E no texto traz um relato de uma mestra popular que é muito bom, que ela vai para uma escola, para uma determinada escola, para ensinar a língua tradicional daquele povo, que antes era utilizado como forma de resistência em relação à escravidão. Ela ensinou lá porque na legislação tem colocando que pode, né, enfim, que deve ser feito isso, porque são linguagens, são línguas que são importantes serem cultivadas porque tem uma historiografia em relação a isso. Então, ela vai para a escola e ensina para as crianças porque estava sendo perdida esse tipo de comunicação. E quando ela vai receber o pagamento, não dão um pagamento para ela, porque ela é uma pessoa analfabeta. Aí você pensa, é sério? E sim, é sério. Não é à toa que, por conta também do Lula, quando ele estava no poder e tudo mais, as pessoas faziam um pouco caso com ele porque ele era uma pessoa também analfabeta. E é interessante que ainda não deixam de vincular esse analfabetismo dele e tudo mais como forma de descaracterizar tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele conseguiu desenvolver no país. Então sempre tentam descaracterizar alguém, diminuir alguém por alguma característica como forma de invalidação. E tem um trechinho que é muito importante eu destacar, que é no ponto 4, os saberes dos mais populares, em que eles detêm o saber fazer, a memória social da comunidade e suas tradições, que eles perpassam para as outras pessoas sobre isso como forma de não extinguir aquela cultura. Agora passando para o desenho infantil.
No desenho infantil, o professor gravou uma videoaula, então eu não tenho um texto específico com relação a isso. Tanto é que é por isso que eu estou fazendo 3 vídeos, ou 3 aulas em um vídeo, porque nessas semanas tivemos em relação aos médios populares e também ao desenho infantil. A parte da arte contemporânea foi mais para não ficar em débito em relação ao que eu tinha falado antes. Então, o professor começa colocando que o desenho infantil acaba que atualmente tendo a sua motricidade diminuída por causa das tecnologias digitais. Então vai perdendo toda essa motricidade em relação a segurar o lápis e desenhando e tudo mais, essa motricidade fina e enfim, por conta das tecnologias, em que as crianças não precisam mais segurar um lápis ou uma caneta, ou um lápis de cor, um giz, enfim, para ficar fazendo os seus rabiscos, os seus desenhos. Mas eu quero contrapor a isto quando eu fiz a disciplina de informática da educação ou na educação, não sei qual que é o conjuntivo, mas que quando também a criança utiliza, ela vai estar passando o dedinho para fazer as coisas, apesar de que assim, não tem tanto estímulo também, convenhamos. Não tem tanto estímulo em relação a ficar fazendo desenho no computador, tem muita imagem previamente construída, então a criança não pode utilizar a sua imaginação tanto quanto poderia ser utilizada em desenho. E nisso acaba que tendo esse impacto, isso é verdadeiro, mas que também quando a criança utiliza um mouse, tem que associar o movimento da setinha do mouse com o que você está colocando com a setinha do computador, você vai também desenvolvendo essa motricidade. Apesar de que sim, o que ele coloca dessa motricidade diminuída é verdadeira, mas ainda assim, se fosse o caso de estimular, o que é muito difícil, porque como estamos em casa, como também não tem tanto esse material de suporte nas escolas, não tem como desenvolver tanta essa motricidade fina de forma tecnológica. Eu acho que até perde a graça sobre isso, porque não é a mesma coisa que desenhar em um papel. Eu não acho graça, assim como também não acho graça ler em PDF. Eu sou muito mais do livro físico mesmo, do que ter que ler em PDF. Meu astigmatismo também chora por conta disso. Então, eu acho que perde muito, sim, com relação à tecnologia em relação a isso, apesar de que também tem suas vantagens, por conta das informações que podem ser acessadas, mas dependendo de como você acessa, pode ir pra merda. No caso, conseguir achar coisas que não sejam tão aproveitáveis. Por exemplo, as fake news, as alienações são colocadas em relação às influências que, ao invés de informarem, desinformam. Então, acaba que tendo essa ponderação em relação a isso. Aí também, passando mais pra frente, o professor fala sobre os genes da escrita, que são as artes rupestres. Como eu também já tinha colocado no vídeo anterior, anterior ao anterior, que é quando eu falo sobre arte rupestre, eu trago sobre a Magda Soares e coloco que era feito uns desenhos, é nesse sentido de dar o desenho como comunicação. Então, tem muito paralelo entre os desenhos rupestres e os desenhos das crianças como algo muito semelhante. Então, é uma gênese, é uma origem da escrita, da forma de comunicação. E também, como a Magda Soares coloca, a gente se comunica por textos. Não necessariamente sendo textos escritos, digitados, podem ser textos falados, podem ser textos desenhados, tirinhas, enfim, uma gama de ferramentas que podem ser utilizadas como texto, que o sentido primário é a comunicação a alguém. Então, o desenho tem esse tipo de mensagem a ser colocada e também é uma expressão artística, é uma mediação cultural da educação, que não nasce, já a criança nasce assim, meu Deus, eu já nasci sabendo desenhar. Não, é um processo, assim como também na escrita, é um processo, vai ser notado que são bem parecidos, tem as formas, por exemplo,
as garatujas na escrita, também existem as garatujas do desenho. Isso é muito interessante, eu gostei demais. E com isso também tem a pobreza da expressão gráfica da criação por conta da pobreza das experiências estéticas. Então acaba que sendo desenhos muito estereotipados, o solzinho com o rosto, dois montinhos, uma casinha, assim, é só isso mesmo. É um desenho assim bem pobrezinho, né? Tipo, não tem muita coisa, é muito massificado, digamos assim. É sempre o mesmo tipo de desenho colocado à torta e à direita sobre isso. Isso no caso atualmente, que a gente pode fazer esse recorte assim, com relação da importância do desenho infantil para as crianças, porque no caso, eu tenho que parar de falar no caso, que eu tô repetindo muito, eu me incomodo muito com isso porque acaba virando vício. Porque é colocado como algo que pode ser desenvolvido na criança, mas que não é tão valorizado, porque muitas vezes os próprios docentes, ou as próprias docentes, não têm tanta essa experiência forte com a arte, então acaba que tendo uma desvalorização e a expressão artística da criança pode ser perdida. Aí nisso a gente pode voltar algumas aulas atrás em relação às concepções teóricas do desenho infantil, em que se lembram quando eu falo na história da educação que tem a parte do desenho espontâneo como forma de psicologização, de ver o que se passa na criança, de tentar entender como é que é o interior dessa criança. Aí faz nesse paralelo, que acaba não considerando a fruição estética e artística da criança, de modo que deixa só ela fazendo, não tem uma mediação. E em paralelo a isso tem o desenho cultivado, em que tem essa importância da psicologização, mas busca uma mediação de forma a botar o que a criança desenha em contraposição, para ela ser sempre instigada e desafiada a fazer outros tipos de traços, a ser estimulada. A importância do desenho infantil é porque ele expressa os sentimentos, ideias e a autoria da criança, então ela vai vendo qual que é o seu estilo, digamos assim, a sua forma de percepção do mundo em relação da criança. E tem os tipos de desenvolvimentos que vão sendo potencializados com o desenho, que é o desenvolvimento emocional, intelectual, físico, perceptual, social e estético. E que nisso a gente pode também trazer o Loris Malaguzzi, que o professor também trouxe, que é sobre as 100 linguagens das crianças. Essas 100 linguagens são metafóricas, mas vai no sentido de que a criança não se comunica somente pela fala, até porque a gente não começa falando, a gente começa emitindo sons que não necessariamente são falas, as falas articuladas que a gente conhece. As crianças podem se comunicar pelo corpo, pela forma como elas vão reagir em determinada situação, pelo desenho, pela forma como está olhando, pela forma como está se sentindo interessada sobre alguma coisa ou desinteressada. Então vai nessa potencialização da criança como forma de poder estimular esse tipo de expressão, todos esses desenvolvimentos que eu coloquei aqui. Agora passando para os estágios e as fases de desenvolvimento infantil, tem umas 4 fases, se eu não me engano, mas entre elas tem suas diversificações. No caso, começa com as garatujas, em que tem 3 tipos, as garatujas desordenadas, as garatujas controladas e as garatujas nomeadas. As desordenadas é quando a criança pega um lápis, um papel e vai fazendo, e os traços são aleatórios, são traços também fortes e que não tem um espaço no papel muito bem definido. Então, normalmente se usa cartolina para isso, porque a criança vai ficar fazendo os rabiscos adoidados, digamos assim, em relação ao papel, e não vai ter assim uma significância muito grande, não tem uma intenção muito forte. Então não tem representação, os movimentos são amplos, há uma descarga motora muito forte, então é muito mais na aleatoriedade. Quando você vê, por exemplo, uma criança que está começando a desenhar e coloca um desenho para ela, ela não vai seguir o que está colocado no desenho, os traços que são colocados com um desenho já pronto, né? Não vai ser feito de qualquer jeito, as cores também vão ser escolhidas aleatoriamente, não tem uma intenção muito grande, não tem um tipo de percepção muito forte em relação ao que vai ser feito. As garaturas controladas
no momento em que a criança descobre a relação entre o movimento da mão e o traço no papel. É quando ela vai estar sintonizada, digamos assim, em relação a ela segurar o lápis e ver que o traçado que ela vai fazendo vai seguindo o traçado no papel. Aí tem a conquista da coordenação visiomotora, e ela descobre as relações entre o que desenha com alguma coisa que ela já vivenciou, com o seu meio, enfim. E as gratitudes nomeadas, em que ela nomeia aquilo que ela vai desenhar, tem um salto qualitativo no desenvolvimento da criança e ela anuncia também o que vai desenhar. Ela vai, vou desenhar aqui um elefante. E também é muito importante, principalmente nessas fases, perguntar o que foi que ela desenhou. Assim, eu não sei se no desordenado ela vai saber explicar tão bem, mas tentar instigar a criança a olhar aquele desenho dela e procurar desenvolver, discorrer sobre aquilo. Eu faço parte da infância e adolescência missionária e teve uma vez que eu fui falar sobre Bíblia. E eu trouxe a Bíblia para as crianças, estava lá, folhei com elas, elas pegaram e tudo mais. E depois no final eu falei, olha, agora vocês vão desenhar o que eu falei aqui. Uma criança que desenhou o que foi colocado mesmo no dia, mas era uma criança que já estava mais avançada em relação às outras. As outras desenhavam muito mais aquilo do seu meio e estavam me explicando, tipo, eu desenhei isso porque eu vivenciei tal coisa. Então, é interessante sempre procurar instigar o que elas estão fazendo para você também entender como é que fase que ela pode estar. E também para ela tentar explicar aquilo que ela coloca, enfim, pode ser usado como comparativo, como análise, como reflexão da própria criança. A perspectiva das gratitudes nomeadas, ela é egocêntrica porque a criança vai estar pegando aquilo que ela vê, aquilo que ela sabe, a partir dela, e tem o início de uma intencionalidade. Também a primeira tentativa de representação dela, e ela atribui significados sobre aquilo que ela está desenhando. E ela tenta também fechar as formas. Por exemplo, quando tem um círculo, ela tenta fechar aquele desenho, ela tenta não deixar ele em aberto. A partir desse momento, a figura humana também ela é muito requisitada, ela é muito revisitada em relação à criança. No caso dessa primeira vez, a figura humana ela é bem imaginativa e tem também um pouco mais de controle em relação ao movimento e articulação do pulso. No caso, antes dos 4 anos, em média, que vai esse período, né, das garatujas. A segunda é a pré-esquemática, que vai dos 4 aos 7 anos. Com relação também da criança que vai começar a escrever, as garatujas também são feitas de qualquer forma. Tem também todo esse meio que eu falei, de ser desordenado, não tem tanto controle da mão. Tem também desenhos, porque ela acha que os desenhos também são uma forma de colocar o que ela está querendo comunicar. No caso da pré-esquemática, vai sendo um outro salto em relação aos desenhos. No caso da escrita, vai das garaturas até a escrita ortográfica. Tem toda uma etapa que eu não me lembro dos nomes de cada um. Mas na pré-esquemática, voltando para o desenho infantil, ela faz a junção das formas, né? Ela faz uma composição. Tem figuras recorrentes, que, por exemplo, é o sol, que seria a primeira simbolização da criança, a figura humana, animais e flores. Tem a utilização da cor e do espaço de forma consciente, a relação entre cor, sentimento e intenção do desenho. A representatividade é maior do que ela quer colocar. Tem também a transição do pensamento imaginativo para o simbólico, ou seja, além da imaginação tem um simbolismo por trás daquilo. E o que ela representa também é vinculado ao real. Ela desenha o que ela sabe e não aquilo que ela está vendo. Então é muito mais vivido, é muito mais experienciado do que visualizado. A escala emocional é forte ainda assim. E tem aquilo que é chamado espaço do astronauta, que é quando, por exemplo, aqui no começo tem uma coisa, no meio tem outra coisa e na parte inferior tem outra coisa, flutuando, não tendo correlação uma coisa com a outra. Agora passando para a esquemática, que vai dos 7 a 9 anos, a figura humana é o tema mais central
na composição do que é feito. E são composições mais complexas, objetos interrelacionados, tem uma linha de base, que é para não ficar flutuando, então é um outro tipo de salto qualitativo, que é até interessante. E no exame psicotécnico do Detran, tem isso para desenhar. E quando eu estava fazendo autoescola e tudo mais, eles colocam, olha, desenhe o chão. Sempre desenhe o chão. Porque assim vai mostrar que você não está flutuando no espaço, alguma coisa assim, e não é reprovado. É engraçado porque até pesquisador de ser colocado isso no teste psicotécnico do Detran. E também vai muito com relação dessa lógica, quando coloca tipo, desenhe alguém atrás do muro. O que é que você vai desenhar? Só o muro. E o chão. Porque no caso, quando uma pessoa quando uma pessoa está atrás do muro, você não vê a pessoa. Então vai nessa logística. É engraçado. No caso, tem a criação de planos sobrepostos e pode ser colocado, por exemplo, a cobra comendo o elefante, que também é colocado como o chapéu do Pequeno Príncipe. Que a cobra está comendo, então você não vê o elefante. É muito, muito, muito... Eu achei muito interessante isso, porque já é um outro tipo de pensamento que mesmo seja simples, mas eu acho muito incrível, né? Pensar tipo, que a criança já está tendo essa logística que é tão básica, mas às vezes a gente até esquece, porque é tão óbvio, né, também. Então acho bem interessante pontuar isso. Finalizando essa fase, o espaço é bem organizadinho no papel, tem a linha de base e a linha do céu, já não é mais uma desordenação. Ainda tem a escala emocional e tem a representação de detalhes, mas acaba que ou as pessoas na sua alfabetização, na sua educação infantil, passando para o ensino fundamental, acaba que se tendo um bloqueio em relação a isso dos desenhos, porque quando você vai para a alfabetização, a valorização do desenho não existe, ou é muito diminuída a ponto de não ter mais. Podemos notar que acaba que não tendo essa valorização por parte da instituição de ensino sobre esse desenho como potencialidade da criança. Agora passando para a quarta e última fase, que é o realismo visual e naturalista, que vai a partir dos 9 anos em diante. Como tem esse bloqueio da fase anterior, muita gente acaba que não tendo tanto esse tipo de passar para essa fase. Então a gente acaba que ou está parando na segunda ou então na terceira fase. No caso, eu parei na terceira. Enfim, eu faço todas essas bases. Mas eu não sei se eu faço essa quarta, eu acho que não, enfim. Eu já fiz alguns desenhos quando era mais nova, mas não quando era criança, então não sei dizer se eu poderia estar nesse realismo visual e naturalista. Eu acho um pouco difícil. Mas vou deixando, enquanto eu tô falando, eu vou deixando as imagens que eu já desenhei e tudo mais. E sim, foi depois dos 9 anos também. No caso dessa fase do realismo visual e naturalista, há uma subjetividade e a construção de uma poética particular. Então a criança acaba que já tendo constituído o seu tipo de estilo de desenho. Nessa fase acaba que os gêneros se diferenciando, os meninos desenhando coisas mais práticas, foguetes, carros, motos, heróis, enquanto que as meninas desenhariam figuras humanas, contos, natureza, coisas mais sensíveis, né, mais sensitivas. Isso não é colocando uma padronização, até porque pegando para nossa sociedade, que é patriarcal e tudo mais, que faz essa distinção entre os gêneros de forma como colocar uma regra, mas não é uma regra, até porque tem aqueles que fogem a esse tipo de pensamento, a essa lógica, mas que por conta dessa estruturação cultural que temos, acaba que podendo se observar essa diferenciação entre os gêneros. Tem a distinção, ou então diferenciação de sua identidade com a dos outros, quando eles fazem seus desenhos, eles procuram se distinguir. O pensamento é mais simbólico e tem o abandono propriamente das linhas geométricas, vai se tendo curvas menos geometrizadas, menos assim, o quadrado, o triângulo, o círculo, o losango. E a figura humana também passa a ser mais flexível por conta disso, não é a pessoa em palitinho,
que é a bolinha, às vezes pode colocar o tronco como um retângulo, enfim, as mãozinhas como quadrados. Tem mais esse movimento, essa flexibilidade. É uma escala mais natural, tem a descoberta dos planos, a tentativa de perspectiva e a descoberta da linha do horizonte, do céu e da terra como planos. Então vai sendo bem mais complexificado, vai sendo bem mais estruturado de forma complexa, né? De forma mais jeitosinha, digamos assim, dos desenhos são feitos. E também o uso da cor mais diversificada e mais real sobre aquilo que está sendo desenhado. Já chegando para os finalmente, isso tudo do desenho infantil quer dizer o quê? Quer dizer que é para nós, professoras e professores, principalmente primeiro fundamental e educação infantil, repensar a nossa prática em relação a isso. Como o conhecimento dessas etapas evolutivas do desenho, que vai fornecendo ao professor um instrumento de compreensão da criança. Então, a gente vai poder olhar para aquele desenho e ver em que fase ela está, o que é que eu posso colocar para desafiar essa criança a potencializar esse desenho dela. Então, fazendo essa mediação e com isso oportunizar momentos de interação imagética, no caso, o que serve é para comparar, para a criança refletir sobre aquilo que ela coloca. Desafiar também a criança a partir da sua própria produção e também a gente em movimento contrário a essa limitação do desenho da criança, porque a gente acaba aqui limitando também a capacidade de desenho que ela vai reproduzir. E nisso, como tem aquilo da diferenciação de gênero, de tipo, os meninos fazem isso, as meninas fazem aquilo, é também a gente lutar contra esses estereótipos e processos de heteronomia, né? Esses processos estereótipos que a criança faz de forma mais mecânica do que de forma mais criativa. E nisso, criatividade, no caso, gente, ela não é um dom. Posso colocar aqui o Bourdieu, que no caso não tem essa ideologia do dom. Então, potencializar as crianças em relação a essas suas produções e fazer com que elas sejam desafiadas e oportunizar esses momentos faz com que elas tenham seu desenvolvimento evolutivo no desenho, na sua forma de expressão, na sua forma artística muito forte. Então, se a gente pode também fazer um recorte de classe, porque crianças que têm mais oportunidades, que são as que têm o maior capital econômico e social, acaba que tendo uma riqueza do desenho muito maior do que as crianças que não têm esse tipo de estímulo. E também a gente pode contrapor a isso com relação dos desenhos previamente construídos, por conta das tecnologias, que também acabam empobrecendo esse tipo de vínculo da criança com o seu desenho. Então, galerinha, curta, comenta e compartilha se você tiver gostado. E, enfim, espero que tenha gostado dessas 3 aulas juntas. No caso é a 9, 10 e 11. Na próxima aula eu não sei o que vai ter, vai ser síncrona, enfim, porque o professor não falou o que é que vai ser na próxima, mas se for alguma outra coisa que eu já tenha falado, a gente vai então aprofundar o que eu já coloquei aqui. E é isto por enquanto, né? Até a próxima, minha gente. Beijos e tchau!